Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física do portal. Hoje nós vamos fazer uma revisão de um assunto muito importante, muito cobrado no Enem, chamado estática. Mas o que é estática? Estática é o estudo dos corpos parados. O corpo parado, a gente pode pensar ele como um caso particular da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que F é igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Porém, se essa aceleração aqui for nula, nós teremos que a força resultante será nula. Então, já que a força resultante é nula, não há movimento. Logo, o corpo está estático, o corpo está parado. E é por isso que nós vamos sempre repetir essa ideia de equilíbrio e força. Essa aqui é uma das equações mais importantes para estática, tá certo? Isso aqui é quando a gente estuda a translação dos movimentos. E um caso particular dentro da estática, particular que é um jeito de falar, mas algo que a gente nota muito na estática é o uso de alavancas. Alavancas são instrumentos utilizados para podermos levantar coisas muito pesadas ou algo do tipo, exercendo menos força, para que a gente não se desgaste tanto. Antes de mais nada, eu fiz uma ficha com um pequeno resumo teórico aqui para vocês, e tem essas questões que eu vou resolver. Eu não vou conseguir resolver todas por causa do tempo, mas se vocês quiserem, depois podem me procurar, perguntar aos monitores do grupo e tudo mais, e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos começar primeiro falando um pouquinho das equações que regem a estática. Veja só, temos para um corpo ficar parado, ele não pode transladar e ele também não pode rotacionar, tá certo? Ele não pode transladar e nem rotacionar. A translação ela é definida pelaquela formulazinha da lei de Newton. F igual a massa vezes a aceleração. Então, se ele não pode transladar, ele não pode se mexer tanto no eixo X, quanto também não pode se mexer no eixo Y. E é por isso que nós dizemos que, ao somar todas as forças no eixo X, ela tem que ser zero, ok? E ao somar todas as forças no eixo Y, ela também tem que ser zero, ok? Já na rotação, a gente trabalha com um novo conceito, mas que ele não é nada de complexo. É o que a gente chama de momento de uma força, ou torque. O torque ele pode ser tanto positivo quanto negativo, e a sua fórmula é força vezes a distância. E essa distância precisa ser perpendicular à força, ou seja, tem que formar 90 graus. Vou botar aqui a força e aqui a distância, formando sempre 90 graus. E o momento ele é meio que uma força girando. É uma coisa meio estranha de pensar, mas é mais ou menos isso. O momento, o torque, a gente trabalha para rotações. Então, como a gente está trabalhando aqui com corpos estáticos, eles não podem transladar, ou seja, eles não podem ir para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, e também não podem rotacionar. Então, o somatório dos torques tem que ser também igual a zero. E essa é uma das equações mais importantes da estática. A gente vai usar muito isso em alavancas,
em probleminhas com viga. Eu tenho até um probleminha aqui que a gente vai usar, ó, uma alavanca. Esse probleminha aqui com uma viga pode ser apresentado também com força elástica e por aí vai. Tudo isso aqui eu vou resolver para vocês nessa aula de revisão, tá certo? Mas antes de mais nada, eu queria muito fazer essa questão aqui, porque ela trabalha um pouquinho com decomposição de vetores, que às vezes eu sinto que o aluno tem uma certa dificuldade, porque é um pouquinho chato de enxergar às vezes, tá certo? Então vamos ler essa questão e a gente vai fazer ela, para começar a nossa revisão. Vamos lá. Primeira questão. As cordas A, B e C, mostradas na figura a seguir, têm massa desprezível e são inextensíveis. Ok. As cordas A e B estão presas no teto e se unem à corda C no ponto P. A corda C tem presa à sua extremidade um objeto de massa igual a 10 kg. Considerando o sistema equilíbrio, tal. Faça o diagrama das forças que atuam no ponto P, letra A, e a letra B é: qual a força resultante sobre o objeto? Justifique sua resposta. Qual o valor do módulo das tensões nas cordas A, B e C? Pronto. Pois bem, o que ele quer saber são as forças de interações que são aplicadas nesse ponto P. Por que a gente vai escolher o ponto P? Note que tudo está sendo ligado no ponto P. A gente tem esse peso aqui no ponto P. Tem essa tração aqui na diagonal direita dele. E tem essa outra tração na diagonal esquerda de P. Então vamos começar com o diagrama de corpo livre. É a coisa mais importante em problemas de estática. Diagrama de corpo livre. Ok? A gente vai começar com ele. Acho que eu vou deixar aqui mesmo. Eita. Pronto. Vamos botar aqui as forças. Quem é que tá? Primeiro a gente tem essa tração aqui em B, que eu vou chamar de TB. Temos essa tração em A, que eu vou chamar de TA. E temos uma tração aqui em C, mas que ela é igual ao peso. Então vamos deixar direto aqui como o peso. Tá bom? Então vê só. Vamos fazer o diagrama aqui no ponto P. Vamos desenhar o ponto P. E veja só, preste atenção. Ele tem a tração B para cá. Porém, você consegue notar que é um pouquinho ruim de trabalhar com ele nessa direção. Veja só, se a gente traçar um eixo aqui, o eixo Y e aqui o eixo X. Dá para perceber que só quem está nesse eixo é o peso, que é para cá, para baixo, e a tração B está para uma diagonal e a tração A para outra. Você percebe que é meio ruim trabalhar com isso. Então a gente vai precisar decompor isso em razão do seu ângulo. Ou seja, esse ângulo de 30 graus, ele também está aqui. Tá certo? Esse ângulo aqui está aqui também. Então, veja só. Quem lembrar das relações de seno e cosseno. Cosseno é o cateto oposto pela hipotenusa e o seno é o... Não, perdão. Acho que me enrolei no que eu falei. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então a gente pode dividir assim. Vem para cá. TB cosseno de 30 graus. E aqui TB seno de 30 graus. Ok? E vamos fazer a mesma coisa com A. A gente tem TA para cá. Ok? Então a gente vai decompor ela da mesma forma. Dá para perceber que o ângulo de 60 graus está aqui. Então, do mesmo jeitinho da outra força, a gente tem TA cosseno de 60 e aqui TA
seno de 60. Ficou meio arrochadinho aqui, peço desculpas. Tá certo? E por último, mas não menos importante, nós temos o peso orientado para baixo. Então vamos lá. Se lembra das duas fórmulas lá de translação? São aqui, ó. Somatório das forças no eixo X tem que ser 0. E o somatório das forças no eixo Y também tem que ser 0. Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Eu peço desculpa pela letra, está um pouquinho feia. Então, vê só. Quem está no eixo X? O eixo X é esse eixo deitado aqui, ó. Esse eixo deitado. Então, quem está no eixo X é TA cosseno de 60, que é igual a TB cosseno de 30. Aí vê só, TA, a gente não tem informação dela ainda, tudo bem? Mas quem é o cosseno de 60? Ele inclusive dá aqui, mas tem que saber. O cosseno de 60 é 1 meio, que é igual a TB vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Ok? Fazendo as continhas, a gente pode simplificar esse 2 com esse 2. A gente chega em TA igual a TB raiz de 3. Vamos deixar isso guardadinho por enquanto. E agora vamos fazer o somatório de forças no eixo Y. Você pode notar que temos TA sendo de 60 para cima e TB sendo de 30 para cima. Já que estão ordenados para o mesmo lugar, então vamos somá-los com o mesmo sinal. Então temos TA seno de 60 mais TB seno de 30, que é igual ao peso. Eita, não botei o peso aqui. Que é igual ao peso, tá certo? Você poderia botar primeiro TA 160 mais TB 130 menos peso igual a 0. Eu só fui direto, pulei uma pequena etapa. E agora é só aplicar os valores. A gente tem que TA igual a TB raiz de 3. Então vou substituir logo para poupar um pouco de espaço. A gente tem que TB raiz de 3 vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz... Eita! Saiu um pouquinho do eixo. É raiz de 3 sobre 2 mais TB seno de 30, que é 1 meio, que é igual ao peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Ele diz que a massa é 10 kg e a gente sabe que a aceleração da gravidade é 10 também. Então a gente tem que o peso é 100. Ok? Então eu vou fazer aqui pequenininho, só para vocês verem uma coisinha. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então 3TB sobre 2 mais TB sobre 2, perdão, vou botar aqui, sobre 2 é igual a 100. 3 meios mais 1 meio, vou fazer aqui, 3 meios mais 1 meio
é igual a 4 sobre 2, que é 2. Então, nós vamos ter que 2 vezes a tração de B é igual a 100. Então, TB é esse 2 passando dividindo. 100 dividido por 2 é 50. Tá bom? 50 newtons. Nunca esqueçam da unidade de medida. E lembrando daquela relação lá que foi dada, que TA é igual a TB. TB raiz de 3 quase que não sai. TB raiz de 3. Então, TA é igual a 50 raiz de 3 newtons. Peço desculpas pela letra, ficou meio feio. E TC, ele fala de um TC, mas eu não gosto de trabalhar com isso, porque TC é igual ao peso. Então, TC vai ser 100 newtons, se você quiser botar aí depois. Mas o que mais importa mesmo era TA e TB. E eu queria que vocês vissem essa decomposição de vetores, que é muito importante mesmo fazer ela, tá certo? Vamos para a próxima questão, que o tempo já está ficando apertadinho. Aqui uma questão de alavancas, que sempre cai mesmo, é muito importante. Vamos ler ela. Um garoto deseja mover uma pedra de massa de 500 kg e ele dispõe de uma barra com 3 metros de comprimento. Para que ele quer botar essa barra? Porque eu acho que é humanamente impossível alguém levantar uma pedra de 500 kg na mão assim, sozinho, sem nada. Então ele usa essa barra para dar um apoio a ele, tá certo? Então ele bota um apoio perto da barra de 0,5 metros e ele vai aplicar uma força aqui, tá certo? Vamos lá. Como toda questão de estática, a gente vai sempre fazer o diagrama de corpo livre. A gente tem o peso da barra e temos essa força aqui. E temos uma reação normal. Aí vê só, eu vou desenhar aqui de novo. Mas repare bem. Eu vou deixar o chão. O peso, a gente tem informação dele. Porque a gente tem a massa da pedra. E a força eu quero descobrir. Porém, essa normal aqui, eu não tenho nada falando dela, mais nada mesmo. Então, na estática, a gente faz o seguinte, a gente usa o ponto que a gente menos tem informações e chama ele de ponto de apoio. Tá certo? A gente chama ele de ponto de apoio. Esse ponto em vermelho é ponto de apoio, onde as forças ali são desconsideradas e nós vamos estudar o giro em torno desse ponto, tá certo? Então vamos lá, já que agora a gente está trabalhando com o giro de alguma coisa, a gente tem que somatório dos momentos é igual a 0. Ok? Aqui é o peso e aqui é a força. Lembrando que o momento é dado pela força vezes a distância, ok? E tem uma convenção que é utilizada, que é a seguinte: no sentido anti-horário, o giro no sentido anti-horário, ele é dado como positivo, e o giro no sentido horário é dado como negativo, tá bom? Pois bem, vamos agora analisar o giro. Com relação a esse ponto de apoio, a força-peso faria um giro nesse sentido aqui. Então, ela está no sentido positivo, sentido anti-horário. Já essa força que a gente quer descobrir, ela está no sentido anti-horário. Ou seja, ela é negativa. Vou separar aqui. E outra coisa, as distâncias, tá vendo? É a força, a gente já sabe quais são, e a distância a gente vai ver agora. Ele diz que da pedra até o ponto de apoio
é 0,5. Ele diz que a barra tem 3 metros. Então, se daqui para cá é 0,5, daqui para cá vai ser 2,5. Tá bom? Então, agora a gente vai aplicar os torques. Pronto, vamos lá. O peso vezes sua distância, que é 0,5, menos, porque menos, o sentido da força é horário, então é negativo. Menos a força que eu quero descobrir, vezes a sua distância ao ponto de apoio, que é 2,5. Ok? Tudo isso é igual a zero. O peso é massa vezes a gravidade. Vou botar aqui. Peso igual a mg. Onde a massa é 500 e o g é 10. Vou botar para cá. Então fica 500 vezes 10 vezes 0,5 da distância é igual à força que eu quero descobrir vezes 2,5. Eu vou fazer as contas um pouquinho rápido agora. Vê só. 10 vezes 0,5 dá 5. E 5 vezes 5, 25. Com mais 2 zeros, fica 25. Com mais 2 zeros, que é 2.500. É igual a F vezes 2,5. Tá bom? Era para ter feito de preto. Então, esse 2,5 vai passar dividindo. A gente tem que F igual a 2.500 sobre 2,5. Aí aqui você escolhe como quer resolver essa divisão. Eu gosto às vezes de passar para notação científica, uma coisa ou outra, mas de maneira geral, essa força dá um total de 1.000 newtons. Eita, 1.000 não, 100 não, 1.000 newtons. Dá pra ver por que é importante usar uma alavanca? Vê só, se tu tivesse que levantar essa pedra sozinho na mão, seria um peso de 5.000 newtons que tu tem que levantar, ó, 5.000 newtons. Mas agora tu só aplicou 1.000 newtons e ficou muito mais fácil de levantar essa pedra, tá certo? Vamos para a próxima questão. Essa questão, ela é muito parecida mesmo. Novamente, ele quer saber quem é o peso Q. E nessa daqui, a barra tem peso. Se a barra tem peso e ela é homogênea. O que quer dizer que uma barra tem peso e é homogênea? Quer dizer que no meio da barra, mais ou menos por aqui, é localizada o peso dela, graças a seu centro de massa. Tá certo? Por aqui é o peso da barra. Chama de PB. E nós temos aqui o peso de Q. Tá bom? Então, novamente, a gente vai aplicar o somatório dos momentos e ele tem que ser zero, porque eu não quero que tenha giro nenhum. Vamos lá. A gente vai escolher esse ponto como o ponto de apoio. Por quê? Porque aqui teria uma normal, mas que eu não tenho nenhuma informação sobre ela. Então a gente vai escolher aqui como ponto de apoio. Então toda a distância vai ser relacionada a ela. Vamos começar. O peso de Q. Eita. O peso de Q está no sentido anti-horário. Dá para perceber isso? Ele vem para cá. E o peso da barra faz com que ela gire assim, tomando esse aqui como centro de apoio. Então, o peso de Q vezes a sua distância. A distância é dada aqui, ó, 2 metros. Vezes 2, menos o peso da barra,
vezes sua distância. Como esse peso é localizado no centro, a barra tem 5 metros. A metade de 5 sobre 2, é 2,5. Então quer dizer que daqui até aqui é 2,5, sendo que já temos 2 metros até aqui. Então a distância do peso da barra até o ponto de apoio é meio metro, 0,5 metros, sendo isso tudo igual a zero, tá bom? Então, vou fazer as contas um pouquinho rápido aqui novamente. 2pq, eu quero saber quem é o peso de Q, é igual, o peso da barra que é 400 N, vezes 0,5. Ou seja, isso aqui é igual a 200 newtons. É só dividir por 2. Então, o peso de Q é 200 dividido por 2, que é 100 newtons. Tá bom? Pronto. Essa aqui foi uma questão muito clássica, ela cai sempre. É bem importante saber como resolver ela. Vamos para a próxima. Qualquer dúvida vocês podem falar de novo comigo. Depois eu estou sempre aqui para conversar, para resolver questões com vocês. Não se acanhe não, tá certo? Essa questão eu quis botar ela porque ela trabalha com força elástica. Eu não vou resolver ela toda porque infelizmente nós não temos muito tempo. E para não ficar uma coisa muito chata, e tem outra questão que é muito mais importante. Mas a ideia é a seguinte, a barra também ela é homogênea, então ela está centrada na origem, com seu peso. Centrada na origem não, ela tem o seu peso aqui no meio da barra. E a força elástica está fazendo isso aqui para cima. Esse é o nosso ponto de apoio, que já foi fixado na questão. Então, com relação a esse ponto de apoio, nós temos que a barra faz um sentido anti-horário e a força elástica faz uma rotação no sentido horário. Quando você aplicar somatório dos torques, isso tem que ser zero, então você vai poder resolver essa questão. Você pode ver, ele não está o tamanho da barra no enunciado, mas se ela for L, daqui para cá é L sobre 2, já que tem que ser na metade, e a distância da força elástica até o centro de apoio é L. Pronto. Vou botar aqui bem rapidinho. Aqui é o peso e aqui é a força da mola. Vou só deixar indicado e vocês terminam, tá bom? Aqui é o peso vezes L sobre 2 menos a força da mola vezes L, que é igual a zero. Os dados foram dados, ele dá a deformação da mola, a constante da mola, e ele quer saber o peso da barra. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar, tá certo? Vamos para uma questão que sempre cai mesmo. É uma questão de escadas, que é muito importante saber disso. Essa é uma questão que envolve um pouquinho de geometria e ela envolve um pouquinho de semelhança de triângulos. Eu vou mostrar a vocês. Vocês se lembram que eu falei que o momento ele é igual à força vezes a distância que é perpendicular, ou seja, F perp, eita, ficou muito grande. F é perpendicular a D. Como assim perpendicular a D? Ele tem que fazer 90 graus. E aqui, essa vai ser a pegadinha da questão. Vamos lá, a gente vai começar, como sempre, com o diagrama de corpo livre. Ele quer saber, a pergunta é, qual é a força que o ponto C exerce na barra? Ou seja, ele quer saber essa força aqui.
tá bom? A barra tem 5 metros, a barra toda vale 5 metros, e ele dá que o peso da barra é 400 N. O peso da barra homogênea sempre se encontra no meio dela, graças ao seu centro de massa, tá bom? E aqui a gente teria mais uma força. Eu vou chamar essa aqui de normal de C, essa de normal de A, e o peso da barra eu vou chamar de P. Tá bom? Ficou feio. Vou fazer aqui. Igual a P. Vamos lá. Para a gente aplicar o somatório dos momentos, a gente tem que saber quem é a distância, né? Ou seja, quem é a distância aqui de NC até esse ponto de apoio. Eu vou usar aqui como um ponto de apoio. Já que ele quer saber a normal de C, ele não quer saber nada de A, então a gente vai usar aqui como ponto de apoio. Porque aí nós não precisamos estudar nada em A. Qual vai ser essa distância de C até A? Essa distância aqui. Não pode ser 5, porque 5 é essa barra toda. Porém, você pode notar que existe um triângulo que aqui é 3,2, aqui é 2,4 e ele é retângulo. A gente teria que usar o teorema de Pitágoras para encontrar essa hipotenusa, que é a distância da normal de C até o ponto de apoio, que já é uma distância perpendicular. Mas para a gente fazer um teorema de Pitágoras com esses números com vírgulas fica meio ruim. Então tem um bizu que eu quero passar para vocês. Vejam só. Todo triângulo do tipo 3, 4 e 5 é chamado de terna pitagórica. Como assim terna pitagórica? Todo número aqui que eu multiplicar por 3, por 4 e por 5. Qualquer número pode ser multiplicado e vai dar sempre em um dos catetos do triângulo. No caso, se você perceber que 2,4 é 3 vezes 0,8 e que 3,2 é 4 vezes 0,8, você também pode fazer isso e mostrar que aqui é 5 vezes 0,8. No caso, essa distância é igual a 4. Vou botar de outra cor. Aqui é igual a 4. Tá bom? No caso, a gente já tem uma parte da questão. A gente tem que a normal no ponto C vezes 4 menos o peso da barra vezes a distância que vai ser desse peso da barra até o ponto de apoio. Você pode perceber que esse peso aqui não faz 90 graus com essa distância, se fosse assim, ó. A distância assim não faz. Digamos que aqui é a distância e aqui é o peso. Ele não está fazendo 90 graus. Porém, o peso faz 90 graus se a distância for nesse sentido aqui. Tá certo? Então, a gente vai precisar fazer uma semelhança de triângulos. Note que o triângulo grandão ele é 4, 3,2 e 2,4. E a distância do peso até o ponto de apoio vai ser essa daqui, ó. Esse aqui é o peso e essa aqui é a distância que eu quero descobrir, tá certo? Vejam só como a gente vai encontrar essa distância. Vamos desenhar esse triângulo. A gente tem que daqui para cá é 2,5, já que a distância até é a metade da barra. E aqui a gente vai chamar de x.
Pela semelhança de triângulos, a gente tem que 4 sobre 2,4 é igual a 2,5 sobre x. Você pode escolher como faz essa semelhança de triângulos. Eu gosto de analisar tudo que tem em um triângulo. Por exemplo, eu peguei a hipotenusa de um triângulo e um cateto dele, e estou pegando a hipotenusa do outro triângulo com um cateto que seja semelhante ao outro, tá certo? Então, fazendo o meio pelos extremos, a gente vai encontrar que x é igual a 1,5. Eu já tenho esse dado aqui, 1,5 metros. Então, vai ser peso vezes 1,5, que é igual a zero. Vou passar para outro aqui. A gente tem que a normal em C vezes 4 menos o peso vezes 1,5 é igual a zero. Como ele quer saber a normal de C, vamos isolar. 4 vezes a normal de C é igual. Quem é o peso? O peso foi dado de 400 N. Então, é 400 vezes 1,5. Tá bom? Então, a normal de C vai ser esse produto aqui. 400 vezes 1,5 dividido por 4. Simplificando, dá para simplificar 4 com 400, fica 100. E 100 vezes 1,5 é igual a 150 newtons. Tudo bem? A gente encontrou a normal em C. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa pequena revisão. Eu sei que não deu tempo de fazer muitas questões, mas espero que tenha dado para lembrar um pouquinho, pelo menos, de soma de vetores, de uma questãozinha de alavanca, outra questão de alavanca, como fazer. Eu dei a ideia de como fazer essa outra questão aqui com força elástica. Se vocês quiserem, eu posso falar com vocês depois, pessoalmente. E uma questãozinha de escada, que ela é um pouquinho mais complicada. Mas se você não entender, tenta dar uma voltada no vídeo, preste atenção um pouquinho nessa semelhança de triângulos, que eu acho que é o mais chatinho. Porque se você botar a distância do peso por aqui, não vai dar certo, tá bom? Tem uma outra questão de escada que depois a gente pode fazer, mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que fiquem todos bem. E estamos juntos nessa, viu? Tá certo? Muito obrigado.